Otep Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos, sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos história, antropologia, relações étnico-raciais, todas as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade ao longo da história. Quando a gente fala em contribuições, nós estamos falando exatamente, por exemplo, hoje, de um dia, que é o Dia Mundial do Rock, Dia Mundial do Rock que é comemorado todo 13 de julho, né? Em 1985 houve um concerto chamado Live Aid, concerto esse que tinha como objetivo arrecadar fundos para poder utilizar esses recursos no combate à fome na Etiópia, lembrando sempre que a fome ela não é um fenômeno natural, e sim um fenômeno estrutural, né, político, racista, capitalista, que se abate sobre algumas sociedades do continente africano. E naquele momento, em 1985, a Etiópia estava passando por problemas sociais gravíssimos, né? E aí, todo dia 13 de julho se comemora o Dia Internacional do Rock. Hoje a gente não vai falar muito dessa questão étnico-racial propriamente dita, né, de respeito à questão do imperialismo no continente africano, mas a gente vai falar fundamentalmente das pessoas, de algumas pessoas, e fundamentalmente de uma em particular, que contribuiu fundamentalmente para o rock, né? Existe um cara que disse a seguinte frase: esta era da música que os Beatles deflagraram está terminando. Alguma coisa nova virá. E Jimi Hendrix estará lá. Quem disse isso foi o próprio Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix, chamado James, nascido na James Marshall Hendrix, e nasceu em 1942. O Jimi Hendrix, ele é nada mais nada menos que o melhor guitarrista da história do rock. No som do Jimi Hendrix, você já encontra ali as bases daquilo que viria a ser mais tarde conhecido como som espacial. O som espacial que depois iria ser conhecido por todos nós amantes do rock como rock progressivo. E quando a gente fala, por exemplo, de rock progressivo, a gente está falando de bandas como o Pink Floyd, por exemplo, né? A gente está falando de bandas como o Yes, por exemplo, né? Ou seja, a gente está falando de bandas como Genesis, a gente está falando de bandas como o Emerson Lake Palmer, a gente está falando de bandas como o Grande Eloy. E aí é importante a gente trazer essas informações aqui, família, porque muita gente, de uma maneira absolutamente inconsciente, inclusive gente preta, né? Como o seu Jorge, por exemplo, disse que o rock é do branco. Pior ainda, tem gente que fala que o rock ele é eurocêntrico, que existem roqueiros que são neonazistas, como Phil Anselmo do Pantera, é óbvio que é. Agora, que o rock é eurocêntrico, o gênero musical rock é eurocêntrico, a pessoa que fala isso, ainda mais sendo negra, ela está para lá de desinformada, porque o rock ele nunca nasceu com com esse caráter, com esse perfil de eurocentrismo. Muito pelo contrário, porque o rock ele é filho do blues. O blues onde Jimi Hendrix bebeu muito na fonte. Na fonte de quem? Jimi Hendrix bebeu na fonte de B.B. King. Jimi Hendrix bebeu na fonte de Muddy Waters. Muddy Waters, por exemplo, um grande guitarrista cuja música sua, uma música chamada Rolling Stone, deu a inspiração para Keith Richards, para Mick Jagger fundarem, batizarem a sua banda de Rolling Stones, por exemplo, né? Assim como o Pink Floyd, que eu acabei de falar aqui, né? O Pink Floyd, ele foi batizado, né, por Syd Barrett, o seu fundador, em homenagem a dois grandes guitarristas de blues, Pink Anderson e Floyd Dipperboy Patterson, que eram grandes artistas de blues e grandes influenciadores de Syd Barrett. E aí, a gente está falando de um gênero musical que hoje em dia é visto como branco, mas ele nasce negro. Ele foi, infelizmente, capturado pela indústria cultural branca racista, que criou um ser artificial chamado Elvis Presley e colocaram nele a pecha de rei do rock. Rei do rock, Elvis Presley jamais poderia ser, como nunca foi. Rei do rock, se alguém pode ostentar esse título, esse alguém é Jimi Hendrix, por exemplo. Jimi Hendrix, que inclusive
tinha uma baita de uma banda chamada Jimi Hendrix Experience, né? E aí, é importante a gente falar um pouquinho dele, porque o Jimi Hendrix, como eu falei, ele foi o maior guitarrista da história, né? O maior guitarrista de todos os tempos. Jimi Hendrix nasceu nos Estados Unidos, teve carreira na Inglaterra, e aí há um conto entre os grandes fãs de rock, todo mundo que conhece o rock é fã de rock, que quando o Jimi Hendrix está fazendo algumas das suas apresentações na Inglaterra, né? Gente dos Rolling Stones, gente dos Beatles, o próprio guitarrista do Cream, né? O Eric Clapton, assistiu às performances de Hendrix. Eric Clapton teria dito, né? De acordo com a lenda, pelo menos, se eu sou Deus, que Eric Clapton era chamado de Deus, né? O que esse cara é? Esse cara estava se referindo ao Jimi Hendrix. Porque o Jimi Hendrix estava fazendo uma performance que estava deixando boquiabertos, de queixo caído, todas as pessoas que estavam presenciando aquele show dele. Uma dessas pessoas, inclusive, foi o Jeff Beck. Jeff Beck, quando sai dessa apresentação, o Jimi Hendrix ia fazer outra, ele encontra com o Pete Townshend, guitarrista do The Who. E o Jeff Beck fala pro Pete Townshend, olha, cara, se fosse você, eu não entrava aí não. Sabe por quê? Porque você vai ficar boquiaberto, porque esse cara aí, ele simplesmente está fazendo miséria com a guitarra. E aí está nos dando aula de como tocar esse instrumento. E estamos falando de grandes guitarristas, Pete Townshend, Jeff Beck, estamos falando de Eric Clapton. O que acontece é que muita gente acha, de novo, que o rock ele é do branco, quando na verdade todos esses artistas que eu acabei de citar os nomes deles aqui, todos eles se inspiraram em pessoas negras, como por exemplo o Led Zeppelin. O Led Zeppelin se inspirou, né, em Willie Dixon, por exemplo, quando ele fez essa música chamada You Shook Me, presente no primeiro álbum deles. O Led Zeppelin foi grande, mas grande fã de artistas de blues, né? E, logicamente, se inspirou no blues, que é de preto, música de preto, blues de Mississippi, blues de Muddy Waters, blues de B.B. King, como eu acabei de falar, e de outros grandes bluesmen, para montar essa super banda que influenciou muitas outras pessoas. Além do Led Zeppelin, uma banda que bebeu na fonte do blues, mas também logicamente teve influência do Jimi Hendrix, é o Black Sabbath, que nesse álbum aqui, de 1970, né, ele funda o heavy metal, como eu falei, que já tinha, né, as suas bases ali lançadas pelo Jimi Hendrix nos anos 60. Jimi Hendrix que morreu em 1970. 1970 foi quando o Black Sabbath, né, lançou esse álbum aqui, o Black Sabbath de 68, lembrando sempre. Jimi Hendrix que tocou com ninguém menos que Little Richard, outro grande instrumentista do rock. Little Richard, Chuck Berry e Sister Rosetta Tarp, que foi a primeira pessoa do mundo, uma mulher, a tocar rock, o blues de uma maneira mais acelerada. E além de toda essa galera que a gente está se referindo aqui, todo mundo preto, temos esse cara aqui, que é o Phil Lynott, baixista, vocalista e letrista, principal letrista de uma banda chamada Thin Lizzy. O Phil Lynott, ele era irlandês. Phil Lynott, infelizmente, faleceu em 1983 quando ele sucumbiu ao vício da cocaína, né? Mas o Phil Lynott, ele, enquanto artista de hard rock, uma banda de hard rock chamada Thin Lizzy, ele influenciou o Iron Maiden também, né? Os próprios integrantes do Iron Maiden falam isso. O Steve Harris é um que fala isso, eu estou à vontade para falar porque eu sou muito fã do Iron Maiden. E aí, para quem ainda pensa que o rock ele é eurocêntrico, né? Tem gente que acusa o Iron Maiden de ser eurocêntrico. Se vocês pegarem uma música do Iron Maiden chamada Hunt to the Hills, ele está descrevendo ali o ataque dos ingleses aos indígenas nos Estados Unidos. The white man came across the sea. O homem branco cruzou o mar e nos trouxe dor e miséria, escravizou os indígenas. Enfim, o Iron Maiden está falando disso. O Iron Maiden, na música Passchendaele, ele está criticando a Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial que aconteceu basicamente na Europa, né? Então, o Iron Maiden, na música The Number of the Beast, está criticando a Igreja Católica, por exemplo. Está falando de um sonho estranho, onde o Iron Maiden ele foi, inclusive, criticado pela Igreja Católica. Então, tem muitas músicas, tem muitas letras do Iron Maiden que de eurocêntricas não tem rigorosamente nada, né? E aí tem gente que acusa a nós negros, e eu que sou pan-africano, né, de gostar de bandas eurocêntricas. Aliás, eu estava falando do Black Sabbath, né, nessa obra aqui, né, existe vários sons
que você não tem rigorosamente nada de eurocêntrico. Inclusive, no álbum do Black Sabbath, chamado Paranoid, existe uma música chamada lá War Pigs, Porcos de Guerra, que poderia ser muito bem utilizada agora para criticar essa guerra da Ucrânia entre brancos, russos e ucranianos que estão se matando lá. Então, família, hoje é Dia Mundial do Rock. Eu estou muito à vontade para falar desse grande gênero musical criado por negros. E como todas as representações antropológicas, culturais criadas por negros são democráticos. É por isso que você tem muitos brancos bebendo na fonte preta do rock. Não seria diferente, obviamente. Aliás, os negros não criaram só o rock. Hoje é Dia Mundial do Rock, né? Eu poderia falar que apenas de rock, mas nós, negras e negros, criamos o tango, o blues, já falei, o jazz, o rhythm and blues, o rap, né? O reggae, o samba, né? E também no continente você tem, por exemplo, se aqui na diáspora você tem todos esses gêneros musicais, no continente você tem um afrobeat criado pelo grande Fela Kuti. Para vocês terem uma ideia da quantidade, da gama de contribuições que o nosso povo rendeu para a humanidade ao longo dos tempos, e particularmente no âmbito musical, que faz parte da cultura de um povo. Até porque o povo africano ele é muito musical, diga-se de passagem, né? Ele é muito musical. Então, assim, nós temos que reverenciar os nossos ancestrais, ouvir as músicas deles, ouvir as mensagens deles, né? Ouvir mesmo, se apoderar disso, porque muitas pessoas brancas racistas ouvem rock e achando que esse gênero foi criado por eles brancos. Não foi. Não foi. A história demonstra isso. E eu estou muito à vontade para falar porque eu ouço rock desde os meus 12 anos. Assim como eu ouço funk desde os meus 12 anos. Assim como eu ouço Michael Jackson, por exemplo, que tem funk, tem rhythm and blues, né, na sua música. Também desde os meus 12, na verdade desde os meus 10 anos, né, quando eu comecei a dançar break. Então, família, hoje é Dia Mundial do Rock, a gente tem que ouvir muita música boa que tem por aí, né? As bandas brasileiras também, Legião Urbana, Capital Inicial, se vocês quiserem ouvir, o Charlie Brown Jr., outras grandes bandas, o próprio Rapa, que é uma banda, né, que tem uma galera grande preta ali, mas é preciso ouvir a música dos nossos ancestrais e conhecer as grandes figuras, os grandes ícones do rock, né? Que sem eles este gênero não existiria. Eu não estaria aqui falando nada disso para vocês e o mundo com certeza seria muito mais triste, né? Porque o Jimi Hendrix, por exemplo, né? Eu estou fazendo esse vídeo intermeando com a vida dele. Ele foi um cara que ultrapassou os limites da guitarra, né? O que ele fez ainda reverbera até hoje e vai continuar reverberando sempre. Porque grandes guitarristas, como eu citei, inclusive Dave Murray, muito do Iron Maiden, né, o melhor guitarrista do Iron Maiden, inclusive, na minha opinião, né, foi muito fã do Jimi Hendrix. Então, o rock, família, e as suas subdivisões, né, ele é nosso. Agora, se vocês quiserem e podemos ouvir o black metal e o death metal, que é coisa que eu não curto, esse tipo de som, o black metal e o death metal, eles são fortemente influenciados pela cultura europeia, fundamentalmente, porque é mais voltado para questões negativas, fala de satanismo, fala de bruxaria, fala de sangue, de sacrifício, porque o black e o death metal foram fundados na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, naquela região ali que é muito fria, diga-se de passagem, uma das regiões mais frias do planeta, né? É o norte da Europa, a região nórdica, né? E não por acaso, aquela região ali é uma região onde o índice de suicídio ele é alto. O índice de armamentismo, né? Muita gente tem armas na Suécia, ele é muito grande. E aí, como o clima ele é mais frio, né? Geralmente, este som mais down, mais soturno, né? Uma variação mais pesada do do heavy metal, que é o black metal e o death metal, né? Você encontra ali surge essa vertente. Essa vertente, essa sim, particularmente, ela é muito carregada de eurocentrismo. Por que ela é carregada de eurocentrismo? Porque ela fala muito de um personagem mitológico da Bíblia, que é o Satanás, e que foi criado por gregos. Então, os europeus, que são descendentes desses gregos, vão colocar muitas das vezes esse nome no seu som.
né? Você pode ouvir Jim Borg, Immortal, Abath, né? O Venom, que é um grande expoente do black metal, né? O Obituary, Cannibal Corpse, né? Napalm Death. Você pode ouvir essa galera toda, que vocês vão entender do que eu estou falando. Né? Quando vocês ouvirem esses sons que vocês querem ouvir, né? Eu estou voltando para falar porque eu conheço essas bandas, por isso que eu já ouvi, e eu não ouço tanto, né? Mas é necessário a gente vir aqui e fazer essa breve explanação sobre o rock e todas as suas derivações. Lógico, você tem o pop rock do U2, você tem o punk rock, que é representado pelo Ramones, mas também é representado por uma banda chamada Death, que é uma banda de pretos, né? Pelo Bad Brain, que é uma banda de pretos, né? Enfim, que já fazia um punk antes até do punk nascer, diga-se de passagem, que é o punk rock. Então são subgêneros desta árvore, deste tronco, que é o rock. E a partir daí, você o surf music, né? Também, que tem lá o Spy vs Spy, Midnight Oil, Hoodoo Gurus, Australian Crawl, né? U2 Indie, que é uma banda só de preto, lá da Austrália, né? É composta por aborígenes, e etc. Então, família, dado o recado, hoje é Dia Mundial do Rock, vamos ouvir todos esses gêneros, todas essas bandas que eu acabei de citar aqui. Tem muito mais outras por aí, logicamente, o grande Rush, que eu sou muito fã. Tive a oportunidade de assistir o show deles, como tive a oportunidade de assistir o show do Ramones, como eu tive a oportunidade várias vezes de assistir o show do Iron Maiden. Mas, fundamentalmente, é preciso que a gente saiba que este gênero musical foi criado por negros. Nossos ancestrais legaram este gênero musical também para nós, e nós devemos ouvi-lo, degustá-lo, curti-lo, assistir shows, documentários e ler sobre esta grande história. Estamos juntos sempre. Venham fazer o meu curso de História Geral da África. Ele é online, aula síncrona, ele é sempre comigo. Tenho certeza que todas e todos vocês vão curtir muito. Hotep, Dia Mundial do Rock, 13 de julho, África no Centro.